Receita Federal libera pagamento das restituições do quinto lote do Imposto de Renda de Pessoa Física. Privatização de empresas de tecnologia e processamento de dados causa polêmica no país. Em audiência pública sobre o tema, debatedores falaram que este é um erro. Hoje é o Dia dos Professores e você vai conhecer duas mulheres que escolheram o magistério como lema de vida. Além de ensinar em sala, elas se dedicam no extraclasse para atender aos alunos. Terça-feira é dia de cinema aqui na TV Pai Eterno e o filme do dia é Santa Terezinha do Menino Jesus. Fé no Divino Pai Eterno, a história de devoção de Dona Maria de Lourdes, que a salvou da tragédia de Brumadinho. Essa história você também confere já já. O JBN de hoje está apenas começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2019. Desde já, o meu muito obrigado pela sua audiência em todo o país. A privatização de empresas de tecnologia e processamento de dados, como, por exemplo, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e também a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, o Dataprev, coloca em jogo a soberania nacional, viu? Pelo menos assim é como avaliam os debatedores que participaram de uma audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O debate foi sugerido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que também preside essa comissão do Senado. A representante da Coordenação Nacional de Campanha Salarial da Dataprev e representante da FENADADOS, Maria Perpétua Socorro Lago, lamentou que o programa de privatização anunciado pelo governo inclui empresas que dão lucro à União e realizam serviços de excelência considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, como a Dataprev e o SERPRO. Ainda, segundo Socorro Lago, a soberania nacional seria comprometida com a entrega a multinacionais da gestão e do desenvolvimento de sistemas que controlam dados estratégicos do país. Qual a garantia que a população brasileira de que os dados deles a população brasileira vai ter de que os dados deles, ou dados de políticos, ou dados para outros objetivos não vão ser usados no caso de uma privatização dessas duas empresas para atender objetivos que não são objetivos republicanos. O vice-presidente da Associação Nacional dos Empregados da Dataprev, Hugo da Costa Cavalcante, disse que o Dataprev surgiu para aprimorar o serviço de previdência social com o objetivo de integrar dados. Atualmente, a estatal processa o pagamento de mais de 35 milhões de benefícios, tendo obtido lucro líquido só em 2018 de 151 milhões de reais. A Dataprev tem um balanço absolutamente saudável, gerando lucro para os seus acionistas e reinvestindo 75% desse lucro em modernização do seu parque tecnológico. Porém, caso seja privatizada, suas prioridades serão totalmente invertidas para a lógica de uma empresa privada, onde o lucro é mais importante que a prestação do serviço público. Nesse cenário, um atraso ou interrupção destes pagamentos poderá gerar um caos. Para Vera Guasso, representante da Frente Nacional de Informática na Defesa dos Empregados do SERPRO, o governo tenta implantar um projeto ultraliberal com a venda de todo o patrimônio brasileiro, como quer o comando do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ela afirmou que o SERPRO e a Dataprev induzem o crescimento do país e são responsáveis pelo controle e a gestão de um banco de dados gigantesco com mais de 5 mil sistemas e que acarreta a economia aos cofres públicos de 6 bilhões de reais. Ao exemplificar o uso desses sistemas no dia a dia da população e do serviço público, como os sistemas de declaração do imposto de renda, compras públicas da União, estados e municípios, Denatran, entre outros, ela considerou impossível o controle desses serviços pela iniciativa privada. O secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares explicou que, além da presença em 100% das cidades, a estatal também tem a sua atuação marcada no âmbito social, como na entrega do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em todo o país, além da distribuição dos livros didáticos para todos os municípios.
brasileiros. Na avaliação dele, ao permitir a privatização dos Correios, os valores desses serviços, como também os de logística, serão elevados e custarão um grande impacto econômico e social para a população. A gente hoje tem sofrido um duro ataque de precarização dos serviços. A gente teve agora o nosso acordo coletivo de trabalho e toda hora o general Floriano Peixoto ia à imprensa dizer que os trabalhadores dos Correios ganham muito, que os trabalhadores dos Correios têm muito benefício e, na verdade, a média salarial dos Correios é R$ 2.200. O senador Paulo Paim, que preside a comissão da CDH, informou que no pacote de privatizações do governo constam 17 empresas estatais. Além da Serpro, a Dataprev e Correios também fazem parte da lista de empresas a serem privatizadas a Casa da Moeda, a Lotex, a empresa especializada em loteria instantânea, a Transurb, empresa de trens urbanos de Porto Alegre, a Eletrobras, a Telebrás, a empresa gestora de ativos, a a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a Companhia de Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, entre outras. A ampliação da privatização para demais serviços públicos como saúde, segurança e educação é uma das preocupações levantadas pelo senador. Bom, a gente sai de uma polêmica para uma boa notícia. A Receita Federal liberou hoje o pagamento das restituições do 5º lote do Imposto de Renda de Pessoa Física deste ano. O lote inclui também as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O dinheiro será depositado automaticamente nas contas dos contribuintes. A consulta para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita acessando a página da Receita na internet pelo endereço receita.economia.gov.br. Essa consulta também poderá ser feita pelo Receitafone no número 146, informando o CPF e a data de nascimento. O crédito bancário para as mais de 2.700.000 pessoas totaliza 3 bilhões e 500 milhões de reais. Deste total, mais de 180 milhões de reais referem-se ao quantitativo de contribuintes com preferência. São eles, 4.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 32.634 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.281 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou então doença grave e 17.056 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá preencher um requerimento chamado de formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição, ou também diretamente no ECAC, pelo extrato do processamento da declaração do imposto de renda de pessoa física. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou então ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 para as capitais, 0800 729 0001 para as demais localidades e 0800 729 0088, o telefone especial e exclusivo para deficientes auditivos, para então agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome e em qualquer banco. Tem muita gente feliz com esse dinheirinho a mais aí, né? Olha, a partir do ano que vem, a lista dos produtos e serviços que são utilizados para medir a inflação oficial aqui do país serão atualizados para acompanhar as mudanças nos hábitos de consumo da população brasileira. Já em janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, vai pesquisar a variação de preços em 56 novos itens. A divulgação da primeira pesquisa com a nova lista está prevista para o início de fevereiro. A lista inclui novas tendências como transportes por aplicativo e serviços de streaming, passando por tratamento de higiene de animais domésticos até produtos de consumo rápido como macarrão instantâneo.
Outros exemplos que passarão a fazer parte do cálculo da inflação oficial são serviços relacionados à vida saudável e à estética, como sobrancelha, cabeleireiro e barbeiro, além de depilação e atividade física. A atualização da pesquisa retira também itens que perderam espaço ou foram excluídos do orçamento das famílias, como aparelhos de DVD, assinatura de jornais e máquinas fotográficas. Essas mudanças nos componentes da inflação têm como base os resultados da pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018, que atualizou os hábitos de consumo, despesas e renda das famílias. No total, serão 377 produtos e serviços. A nova estrutura do IPCA será dividida em 9 categorias, 6 a menos que a modalidade atual. O IPCA reflete a cesta de consumo das famílias com rendimento mensal entre 1 e 40 salários mínimos e abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. Grupo Alimentação e Bebidas, por exemplo, sai da lista o feijão branco, o amido de milho e algumas espécies de peixe, além de outros 11 itens. Entram no grupo, então, itens como o macarrão instantâneo, o açúcar demerara, suco em pó e mais outros 21 itens. No grupo Despesas Pessoais, saem os itens locação de DVD, ingresso para jogo, revelação e cópia de fotos e mais outros 3 itens. Entram, então, neste grupo as despesas com serviços de higiene para animais, materiais de caça e pesca e cabeleireiro e barbeiro, além de outros 4 itens. No grupo de comunicação, foi eliminado o telefone público e foram adicionados os custos com TV por assinatura, combo de telefonia, que são a TV mais internet mais telefone, além dos serviços de streaming. No grupo Habitação, saíram os itens de material de pintura e inseticida. Entraram, portanto, por exemplo, itens de madeira, pedras, sabão líquido, além de outros 4 itens. No grupo Artigos para Residência, saíram os itens aparelho de DVD, antena, manutenção de microcomputador e outros 4 itens também. Por outro lado, entraram nesse contexto os videogames, o conserto de aparelho celular, utensílios para bebê, além de outros 2 itens. No grupo Educação, saíram os itens como a assinatura de jornal e fotocópia. Porém, entraram os livros didáticos, livros não didáticos e custos com educação de jovens e adultos. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, está fora o item de artigos ortopédicos e entraram os produtos como óculos de grau, neurológicos e antidiabéticos. No grupo Transportes, não estão mais incluídos os transportes hidroviários, além da lubrificação e lavagem de veículos. Entraram, portanto, neste grupo, o transporte por aplicativo e a integração do transporte público. E, por último, no grupo do vestuário, onde foram eliminados os itens como ternos e acortinados como mosqueteiro, foram inseridos os custos com mochilas, sandálias e chinelos. Tá aí, então, novidades aí pra frente, né? Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já você confere uma linda homenagem do JBN aos professores. Hoje é o dia deles. Conheça 2 mulheres que são exemplo de dedicação aos alunos. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN. Obrigado mais uma vez pela sua companhia.
O assunto agora é a data de hoje, especial para todos nós que um dia fomos alfabetizados, né? Nesta terça-feira é celebrado o Dia do Professor, figura mais que importante na vida das pessoas, não concorda? Aliás, o que seríamos se não fossem eles? Como forma de homenagear todos os mestres do nosso país, você vai conhecer agora duas figuras que fazem toda a diferença na vida dos seus alunos. Veterinária ou magistério? Eis a questão. Na dúvida da escolha da carreira, a Renata seguiu o caminho do magistério. O amor pela educação falou mais alto e o ambiente escolar foi o eleito. O ingresso aconteceu quando ela ainda era de menor e lá se vão 30 anos de carreira, 3 décadas de ensinamento e muito aprendizado. O magistério sempre foi o foco, sempre foi o primeiro lugar. E se eu tivesse que escolher 1000 vezes a profissão novamente, 1000 vezes seria professora. Na vida acadêmica, ela se especializou em língua estrangeira. O contato com o inglês para a professora veio como acontece para a maioria dos estudantes, dentro da escola. O idioma considerado universal, segundo ela, teve aceitação integral da turma, ou de quase 100% da classe. A Renata conta que para atrair a atenção de um estudante, teve que bater um papo de igual para igual. Eu tenho uma relação muito legal com os alunos, acho que é isso, tudo vem dentro do respeito. Você respeitando o espaço deles, né? Se você dá o respeito para ele, dá a oportunidade dele falar quando quiser. Então, eu sei que hoje está muito complicado, mas eu acho que tudo é forma como você coloca, como você conversa, os alunos você dando a oportunidade deles falarem, deles questionarem. Então, acho que tem que ser essa troca, inclusive em casa acho que acontece isso, né? Quando você respeita o espaço do outro, acontece de uma melhor forma. A técnica funcionou e o aluno passou a interagir durante as aulas. O segredo da receita que deu liga, segundo ela, é estabelecer limites. O acordo foi baseado no respeito, palavra de ordem que também pode ser definida como troca. Romper barreiras como esta e superar obstáculos é algo que ela nem se lembra mais. Por amar a profissão, isso foi facilmente deixado de lado. Em 15 de outubro de 1827, o então imperador Dom Pedro I criou um decreto que instituiu o ensino elementar no Brasil. Depois disso, surgiram as escolas de pequenas letras. Naquela época, para ser professor, era preciso dominar o alfabeto e entender a respeito de alguns números. Hoje em dia, isso está longe de ser o suficiente. Para lecionar, é preciso entender também a respeito de outras áreas. Nesse ponto entra a psicologia. Ela vem fazendo toda a diferença no ambiente escolar. Na mensagem de texto em inglês, idioma que a Renata ensinou, o rapaz faz um desabafo. Ele diz que não tem pai, mãe ou irmão. Apenas amigos como a professora o motivam. A resposta é curta e objetiva. Você terá um futuro maravilhoso. Eu acredito em você. Não desmerecendo nenhuma profissão. Toda profissão né? Mas atrás de cada grande profissão, sempre houve um professor, um grande professor. E assim, se eu te perguntar agora, não sou a repórter aqui, mas se eu te perguntar agora, lembra de algum professor? Provavelmente você vai lembrar. Então, acho que professor, assim, o magistério em si me fascina. Então, porque não consigo imaginar em outra profissão. Além de mestres do conhecimento, eles também desempenham outros papéis. Pai, mãe, médico, psicólogo e às vezes detetives. Eles são de tudo um pouco. Para Liliana foram inúmeros casos, causos e muita participação em todos os desdobramentos. Ajudar na quebra de estereótipos impostos pela sociedade para ela é uma espécie de acalento para o coração. Primeiro que você tem que gostar. Segundo, enquanto você tem o que dar. Enquanto você tem, assim, até uma inspiração para os alunos, né? E depois você tem uma fase, assim, que você vai viver a tua vida com a certeza que você fez ela bem feita, que você deixou um rastro de coisas boas e de uma saudade que você deixou por onde você passa, independente da profissão que você escolha. A somatória do número de alunos, ela já perdeu as contas. Das histórias, são tantas crianças e maior ainda é a contagem dos relatos de cada uma delas. Quando o assunto é proteção para a diretora, o instinto de educanda ultrapassa os portões da escola. Prova de que nem o tempo, nem o espaço geográfico são empecilhos para qualquer boa ação. Eu nunca vou esquecer um caso que a gente teve de um aluno que teve um problema na área de suicídio. E a gente fez uma intervenção, foi de madrugada, foi muito sofrido.
E assim, quando depois ele voltou, ele falou, eu não gostei que você fez isso por mim. Daí depois ele voltou uma outra hora e falou, sabe, professora, eu quero dizer assim que obrigada por hoje eu estar vivo, porque você fez a diferença na minha vida. Então não tem. É assim, você tem que ser um pouquinho de... Desculpa. A dedicação dos mestres não é algo que possa ser medido pela matemática e nem a ciência explica. 15 de outubro é o dia deles, mas o presente é todo nosso. Ilumina os saberes deles, né? Mas não só de conhecimento, mas é para a vida aí. A vida que está aí fora, o saber escolher, né? Então, o dia do professor é assim, aquele que vai ensinar todas as profissões. E sobre o futuro, este com vocês vai ir sempre muito bem. Obrigada. Afinal, a construção de um cidadão do bem não seria nada sem ter vocês na retaguarda. Abraço gostoso, né, dessa turma na professora. E olha, minha colega de Ana Túlio, que você já viu aqui na apresentação do JBN, preparou uma crônica para exaltar ainda mais o dia de hoje, dedicado a esses profissionais tão essenciais nas nossas vidas. Em cada conversa sua, saiba você a maior parte das regras do português ou apenas uma ou outra. Na compra do pão, na ida ao supermercado e na conta que você faz para saber se vai sobrar dinheiro no fim do mês, com ou sem o uso de funções complicadas de porcentagem e de multiplicação. Se você viaja e precisa arranhar o inglês, ou para os nossos trabalhadores do porto, que usam uma segunda língua para se comunicar. Se você sabe que a fórmula química da água é H2O, se usa a expressão Lei de Murphy sempre que algo dá errado, se tem compreensão, mesmo que básica, do que é aceleração, altitude, diâmetro, e ainda se reconhece o trecho da famosa poesia Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Se você sabe que o povo indígena foi o primeiro a habitar as terras brasileiras, então você precisa reconhecer que a presença de professores em sua vida ficou marcada para o resto dos seus dias. E reconhecendo esse fato, hoje é dia de celebrar a existência desses trabalhadores admiráveis. Hoje é o dia daqueles que insistem em ensinar, mesmo havendo muitos jovens sem interesse em aprender. É o dia de quem enfrenta perigos que não eram imaginados 20 ou 30 anos atrás. Por essas e outras, nesse Dia dos Professores, mais que dizer obrigado apenas pela data comemorativa, devemos reconhecer os esforços, entender a importância e louvar a dedicação e a fonte de inspiração que são esses profissionais. Professor, professora, obrigada por cada vez em que eu uso corretamente a concordância verbal. Agradeço pelas vezes em que eu consegui calcular quanto eu deveria ganhar de troco durante as compras. Thank you pelas lições de inglês e minha gratidão por todos os outros ensinamentos que me permitiram fazer da melhor forma aquilo que o ser humano pode fazer de um jeito tão particular que é aprender. Feliz Dia dos Professores. Vocês são dignos da mais profunda reverência.
Esse abraço ficou marcado, né? Parabéns a todos os professores, então, do nosso país. E essa crônica da Diana, muito obrigado, Diana, inclusive, por ter feito esse texto tão maravilhoso para a gente. Nesse momento, não tem como a gente não se lembrar de professores que fizeram a diferença na nossa vida, né? Eu peço licença para lembrar de 3 mulheres que fizeram a diferença na minha. A primeira, a professora Sueli, na 3ª série, que começou a despertar em mim a importância do estudo, porque naquela idade do primário a gente não dá muita atenção aos estudos, né? E outras 2 professoras que me ensinaram a estar aqui, jornalista de televisão, Sandra Nodari e Dulcineia Novaes. Muito obrigado. Por meio de vocês 3, eu parabenizo aí todas as professoras e professores do nosso país. Bom, nós vamos fazer mais um intervalinho agora e daqui a pouco você vai conhecer a dona Maria de Lourdes, sobrevivente da tragédia de Brumadinho. Ela nos contou que foi salva graças ao Divino Pai Eterno. É um instante só, nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta terça-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência de norte a sul do nosso Brasil. Olha, há cerca de 9 meses, o Brasil sofreu a grande tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, né? Quando uma barragem se rompeu e deixou centenas de mortos e feridos. A dona Maria de Lourdes, que você vai conhecer agora na reportagem, viu de perto todo esse drama acontecer e conta que se salvou graças ao Divino Pai Eterno. Veja só na reportagem da Daiane Rodrigues. Eu sou uma sobrevivente de Brumadinho, da tragédia da lama. Agradeço muito o Pai Eterno e Maria passa na frente. Era sexta-feira, 12h20, quando a barragem Mina Córrego do Feijão, que fica a 57 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se rompeu, bem na hora do almoço. O local foi varrido pelo mar de lama, que chegou nas estradas, atingiu parte do rio Paraupeba e também um povoado próximo. A dona Maria de Lourdes lembra bem desse dia. Dia de aniversário da minha filha, né? Aí aqui ir pro Clube da Vale, a gente alugamos um táxi e fomos. Nós chegou lá 15 para 11. Aí nós ficou lá uns minutinhos, depois a colega dela liga para ela dar o parabéns, que era aniversário. E eu estava lá beirando assim, a piscina, saí acompanhando para frente. Ela falou, mãe, tem coisa errada. Ah lá, mãe, era a lama, a barragem tinha estourado. E desceu em frente, em direção nossa. Foi um momento de desespero que a aposentada nunca vai esquecer, mas ainda assim ela não perdeu a fé. Aí eu gritei, Divino Pai Eterno, Maria passa na frente. Fiz assim com a mão, minha filha, a lama em minha direção. Eu vi tombando o carro-pipa e a máquina. E a lama desceu assim atrás do clube onde que a gente estava. Desceu quebrando tudo. E a resposta vinda do céu foi rápida. Um anjo foi enviado para ajudar essa filha amada do Pai Eterno. E eu falei, nem sabia para nós correr, os carros passavam, não queria dar carona. Só um moço que deu carona a nós. Mas quando ele colocou nós dentro da carreta, que até Deus que deu ele saúde, que a família dele. Foi muito bacana com nós. Aí ele falou, gente, eu não podia ficar aqui porque eu tenho que ir embora, mas eu não vou deixar vocês. Aí desceu a turma da portaria correndo, e eles chamando para a gente acompanhar. A gente saiu para o mato fora, cheio de espinho, mas o milagre do Pai Eterno foi milagroso.
Quase 9 meses após o desastre, 251 vítimas foram identificadas, mas ainda há 19 pessoas desaparecidas. As buscas na região devastada pela enxurrada de lama continuam e não há prazo para encerrar os trabalhos no local. Esta é a maior operação já registrada no país. Hoje, mesmo com a angústia por ter vivenciado esse grande desastre, Dona Maria é grata ao Pai pelo dom da vida. Deu arranhado, não esteve. Graças a Deus, estou aqui hoje para dar o testemunho, sabe? Que se eu estou aqui, agradeço ele. Ele me ajuda tanto, tudo que eu peço é atendido. Sabe que eu tenho muita fé com ele, minha filha, ele me ajuda muito. Ele não é só eu, como muitas pessoas, né? E ela fez questão de visitar Trindade, capital da fé de Goiás, para se colocar diante do Pai Eterno e agradecer tamanha bênção. Nossa, eu sinto feliz, sabe? Muito feliz, graças a Deus. Eu estou aqui, estou no céu, tá aqui, vendo o Pai Eterno. Todos os dias eu assisto ele. Como disse o padre aquela hora de queimar a panela, o arroz, mas a minha não queima não. Deixa lá no fogo, mas o milagre dele é tanto que não tem perigo, graças a Deus. Sou muito feliz. Continuemos em oração para que os corações dos familiares e amigos sejam confortados e para que o Pai Eterno abençoe o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e dos cães farejadores, para que consigam encontrar todos os corpos. Pedimos também misericórdia para o povo brasileiro e proteção para quem vive em situações de risco. Que história, né, Dona Maria de Lourdes? E é como a Daiane falou, nós aqui da TV Pai Eterno nos colocamos e pedimos para que você em casa também se coloque em oração para que os corpos dessas pessoas que ainda estão desaparecidos surjam, apareçam, para que os familiares possam se despedir ao menos da maneira mais digna possível dessas pessoas que infelizmente perderam a vida nessa grande tragédia. Olha, hoje, dia 15 de outubro, além de Dia dos Professores, é uma marca e um marco, porque falta exatamente um mês para a festa da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio. E o reitor do santuário tem um convite especial, viu, para você que acompanha aqui a TV Pai Eterno. E hoje, 15 de outubro, falta exatamente um mês para o grande dia da festa da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio. Mas eu convido você para toda a preparação para esse grande dia. No dia 3 de novembro começa a festa. Durante esse período nós teremos a programação religiosa, que tem missas, procissões, novenas, bênçãos, muitos momentos bonitos no santuário estadual. Mas também tem a parte social, shows todas as noites no palco principal da Praça da Fé e também no dia 15, no dia de Nossa Senhora, o grande show com Michel Teló. Aqui é Michel Teló, estou aqui para convidar todos vocês, dia 15 de novembro, hein? A festa da Padroeira e tá todo mundo convidado. Muito amor de Deus no coração de todo mundo, que a gente ame mais, que a gente abrace mais. Bom, é isso, e a gente já está se preparando, né, aqui no Paraná para fazer a cobertura completa dessa grande festa da Padroeira do Paraná, a Mãe do Rossio. E olha, já coladinho aqui com o JBN, na sessão Ágape de Cinema, a TV Pai Eterno vai exibir o filme Santa Teresinha do Menino Jesus. E para conhecermos um pouco mais da história desta santa, que tem tanto amor a Deus, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar juntos? Mantendo a tradição de apresentar filmes evangelizadores, nesta semana a TV Pai Eterno apresentará Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando Jesus percebeu, ficou indignado e disse a eles: "Deixai vir a mim as crianças, não as afasteis, pois a elas pertence o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." A santa foi uma freira carmelita que se tornou padroeira das missões com uma curiosidade de nunca ter saído do Carmelo. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu no ano de 1873 na França, de uma família grande de muitos irmãos, no qual a maioria adquiriu doenças
ela perdeu todos os seus irmãos homens. E ela própria, Teresinha, também tinha uma doença. Perdeu a mãe jovem, aos 4 anos de idade. Passou a morar com a sua irmã Paulina. Mais tarde, a sua irmã Paulina ingressou para o Carmelo. Teresinha, com 14 anos, também desejava ir para o Carmelo. Só que a regra da igreja, na época, não permitia, né, uma jovem de 14 anos ir para a vida religiosa. Ela teve a audácia, a coragem de falar pessoalmente com o Papa Leão XIII, na época, o qual autorizou Teresinha ingressar para o Carmelo. No mês de outubro é comemorado o mês missionário e Santa Teresinha do Menino Jesus é considerada a padroeira das missões pelo mundo todo. Uma vez Santa Teresinha, com a sua enfermidade, na sua casa tinha a imagem da Imaculada Conceição de Maria. E na sua aflição, muitas pessoas lá para cuidar da sua enfermidade. Por surpresa, Teresinha, passando perto desta imagem, Imaculada Coração de Maria, a surpresa foi que essa imagem sorriu para Teresinha. E ela, surpresa, alegre, ela foi curada. E a partir desse momento, ela deu um grande grito de alegria e naquele momento ela sentiu que na sua fragilidade mais curada, ela poderia servir a Deus. O desejo dela era ir para as missões, mas a sua enfermidade, a sua fragilidade não permitia. Então ela propôs a sua vida diante de Deus de rezar pelas missões, rezar pelos missionários. E assim ela foi declarada, sem sair do Carmelo, a padroeira das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus recebeu no ano de 1997, pelo então Papa João Paulo II, o importante título de doutora da Igreja. E a sua importância nas missões mundo afora foi fundamental para esse mérito. A Igreja reconhece em Santa Teresinha uma mulher de profunda oração, de grande fé e de grande sabedoria. Teresinha, através do seu conhecimento, da sua sabedoria em Deus e também com a ajuda da sua irmã Paulina, já no Carmelo, ela teve a oportunidade de escrever 3 manuscritos que se chama A História de uma Alma. Então, a Igreja reconhece Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora das missões e da Igreja. Entre tantas missões, uma delas é a infância e adolescência missionária, que leva o verdadeiro sentido a crianças e jovens do mundo todo. Santa Teresinha tinha 14 anos quando ela desejou ingressar para o Carmelo, né? Tinha uma vida de espiritualidade, uma vida de oração. Então, uma infância missionária, né, fundada por um bispo chamado Dom Carlos Forbin Johnson, de Nancy, da França, fundou a Santa Missão, que hoje é a infância missionária. Então, a função da infância missionária é criança evangelizar criança, né? Então, é muito mais fácil uma criança evangelizar, rezar com outra criança, se for um adulto. Então, foi escolhido Santa Teresinha do Menino Jesus como padroeira da infância missionária, porque ela também, na sua infância, ela tinha esse desejo de ser missionária. Uma mulher de muita fé e oração. Uma história que você poderá conferir aqui. Eu peço e convido que você que está nos acompanhando, assista, convida seus filhos, convida os seus jovens, convida a sua família para conhecer a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós temos muito que aprender com essa jovem que se tornou santa jovem na sua fragilidade
ela nos ensinou que através da oração, da fé, nós alcançamos as graças. E rezar pelas missões, nós vamos acompanhar o filme, a importância que tem na nossa vida essa espiritualidade da missão ensinada por Santa Teresinha, que nunca saiu do Carmelo. Essa é uma grande curiosidade que você deve acompanhar. Eu vejo a vida difícil, mas aqui meu coração se expandiu. Então deixe-me lhe dizer o que penso. Você, querida, é uma pessoa muito simples. E à medida que crescer no amor, vai se tornar ainda mais simples. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais simples você será. Olha, caso você não possa assistir o filme Santa Teresinha do Menino Jesus hoje, agora, coladinho aqui com o jornal, o longa também será transmitido no domingo às 7h30 da noite. Daí você pode se programar talvez um pouquinho melhor, né? Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado, viu, pela sua audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar amanhã às 8 da noite. Até lá.